Eu vou agora então falar sobre a transformação cíclica. Eu já falei isso em vídeos passados, o que era, mas agora a gente vai aprofundar e vamos juntar essa transformação com a primeira lei da termodinâmica também. Então, o que é uma transformação cíclica? Primeiro vamos lembrar. Uma transformação cíclica é uma transformação que começa num ponto, o gás está num certo estado, por exemplo, estado A, e aí ele vai percorrendo um caminho num diagrama PV, de tal forma que no final das contas ele volta para esse mesmo ponto. Esse caminho não precisa ser um caminho retangular no diagrama PV. Esse exemplo que eu estou dando é só um exemplo simples, né? Mas não precisaria ser um retângulo assim. Então o gás estava aqui no estado A, aí ele foi até um estado B, depois do que ele foi do estado A para o estado B, ele passou por infinitos estados intermediários. Aqui tem esse daqui, tem esse daqui, tem esse daqui. Mas, a grosso modo, a gente pode falar que ele foi do A para o B, depois do B para o C, depois do C para o D, e depois, finalmente, ele retornou para o estado A aqui. Então, a gente diz que, quando ele faz isso, quando ele volta para o mesmo ponto, a gente diz que ele sofreu uma transformação cíclica. Transformação porque a pressão, o volume e a temperatura foi mudando ao longo do ciclo, mas cíclica porque ele voltou para o ponto de origem. Né? Se a transformação não volta para o ponto de origem, ela é chamada de transformação aberta. Né? Mas essa daqui é uma transformação cíclica. E aí tem várias coisas. Eu vou falar sobre essa daqui em particular, que é um retângulo assim, ó. Mas depois algumas coisas a gente dá para generalizar. Né? Eu vou mostrar para vocês alguns aspectos dessa transformação aqui, mas depois a gente generaliza para uma transformação cíclica qualquer. Aqui nesse caso em particular, não sei se vocês já perceberam, mas são duas transformações isobáricas e duas transformações isovolumétricas. Ó. Quando ele veio do ponto A para o ponto B, o volume não mudou, era esse volume aqui. Ó. Lembrando mais uma vez, aqui é o eixo do volume, ó, e aqui é o eixo da pressão. Então, do ponto A até o ponto B, o volume não mudou, ficou um volume constante aqui, né? Tem esse volume aqui, vou chamar de, sei lá, V1, não importa. Né? E aí, do ponto A até o ponto B, o volume não mudou. Do ponto B até o ponto C, quem não mudou foi a pressão agora. Ó. É uma transformação isobárica. Então aqui é uma transformação isovolumétrica, a volume constante. Vai seguindo aqui o ponteirinho. Ó. Do ponto A para o ponto B é uma transformação isovolumétrica, porque o volume fica constante. Depois do ponto B até o ponto C, uma transformação isobárica. Depois de novo uma transformação isovolumétrica, o volume fica constante também de C para D. E depois de novo outra transformação isobárica. Esse é um exemplo de um ciclo, não precisaria ser assim. Poderia ser, por exemplo, duas isotermas e duas isobáricas, duas isotérmicas e duas adiabáticas. Sei lá, pode ser qualquer tipo de transformação. Aliás, transformação adiabática é o próximo vídeo, né? Eu não expliquei ainda para vocês. Mas aqui nesse caso eu quis dar o exemplo de duas isobáricas e duas isovolumétricas porque é um exemplo simples. Então agora vamos começar a trabalhar aí e relacionar tudo aquilo que a gente já viu com essa transformação. Então, por exemplo, a primeira coisa que vocês devem perceber é o seguinte. Ó, quando o gás estava aqui nesse estado A, passava uma isoterma por ele, não é verdade? Passava uma isoterma. E essa isoterma, lembra que ela está associada a ela uma certa temperatura. Todos os pontos dela têm a mesma temperatura. Aí, quando o gás foi do ponto A para o ponto B, ele subiu de isoterma. A isoterma aumentou. E lembra que quanto mais para cima a isoterma tiver, maior a temperatura. O que eu quero dizer é o seguinte, pelo ponto B não passa a mesma isoterma que pelo ponto A. Pelo ponto A passa essa isoterma aqui, ó, que ela vai, né? Poderia até fazer maior assim. Mas não é, quando ele vai para o ponto B não está mais nessa isoterma aqui que passa pelo ponto A. Está em outra isoterma, e está numa isoterma mais elevada, portanto a temperatura aumentou. Depois o mesmo aconteceu quando ele foi para o ponto C. Ó. Esse ponto C também não está nessa isoterma. Ela tá nessa isoterma. O ponto C está nessa isoterma aqui. Ó. E o ponto D é a mesma coisa, nessa isoterma aqui. Então quando ele foi do ponto A para o ponto B, ele mudou de isoterma, mudou de temperatura. Do B para o C mudou de temperatura. Do C para o D mudou de temperatura, mas do D para o A voltou a temperatura que tinha no estado A. Ó. Esse ponto aqui só tem uma temperatura. E vamos supor, quando ele está aqui nesse ponto, no estado A, a temperatura é, sei lá, 30 Kelvin. Aí quando veio para cá, a temperatura foi para 40 Kelvin. Depois foi para 50 Kelvin. Depois foi para 45 Kelvin. Mas quando voltou para cá, voltou para 30 Kelvin.
voltou a ter o valor que tinha no início. Por quê? Porque esse ponto A está em uma isoterma só, então ele só tem uma temperatura. Ora, então, o que eu concluo? Que quando uma transformação é cíclica, a temperatura no final do ciclo, é igual à temperatura que tinha no início do ciclo. E, portanto, o ΔT do ciclo, cuidado, hein? ΔT do ciclo é igual a zero. E aqui eu enfatizo mais uma vez. Toma cuidado com isso. Quando eu digo que o ΔT é zero, é óbvio que daqui para cá, ó, o ΔT não foi zero, o ΔT mudou. Daqui para cá mudou de novo, daqui para cá mudou de novo, daqui para cá mudou de novo. Mas se você pensar no ciclo como um todo, a temperatura final é igual à temperatura inicial. E, portanto, o ΔT do ciclo é zero. Mas se o ΔT do ciclo é zero, mais uma vez, vocês estão muito bem recordados, né? Vocês lembram que ΔU é igual a 3 meios de NR vezes ΔT. Se o ΔT do ciclo é zero, então o ΔU do ciclo também é zero. Agora, se a gente lembrar da primeira lei da termodinâmica, ΔU é igual a Q menos tal, se a gente lembrar da primeira lei da termodinâmica, se o ΔU é zero, então fica zero é igual a Q menos tal. Aí eu pego esse menos tal, passo para o outro lado, fica tal é igual a Q. E alguém pode estar falando assim, pô, eu já vi isso, né? Se você está falando isso, eu já vi isso, a sua memória não é muito boa, porque a gente viu há muito pouco tempo atrás. Isso daqui, que o tal é igual à quantidade de calor, também acontece na transformação isotérmica. Então, se você olhar o vídeo lá da transformação isotérmica, um dos últimos que eu fiz, agora a minha memória também não está muito boa, que eu já estou aqui meio perdidão, mas acho que foi o último, né, vídeo. Não sei. Bom, sei lá. Dá uma olhada aí. Acho que no último vídeo, ou no penúltimo que eu fiz, na transformação isotérmica isso também acontecia, mas lá era diferente, né? Porque na transformação isotérmica, né, você tinha um gráfico lá de P por V, na transformação isotérmica a temperatura não mudava nem um instante, né? Ele fazia isso, né? Ele fazia assim, o gráfico, o gás estava aqui nesse estado, aí ele vinha para esse estado, a temperatura ficava inalterada o tempo inteiro. Então era óbvio que o ΔU era zero, e aí passava para lá e você tinha essa mesma regrinha, trabalho igual a quantidade de calor. Aqui no ciclo, apesar do resultado final ser o mesmo, entre os estados intermediários aí, houve mudança de temperatura, né? É diferente, porque na isoterma não mudou nada a temperatura nem um instante na transformação isotérmica. Aqui a temperatura mudou, só lá no final é que ela vai ter o mesmo valor que no início. Mas se você pensar no ciclo como um todo, também é verdade que o ΔU é zero do ciclo. E, portanto, também é verdade que o trabalho do ciclo é igual à quantidade de calor do ciclo. Toma cuidado, porque isso vale para o ciclo. Não vale para cada passo intermediário. Por exemplo, isso que eu escrevi aqui não vale de A para B, não vale de B para C, não vale de C para D. Vale de A para A. Né? Tem que completar o ciclo inteiro. Agora vamos calcular esse trabalho aqui, né? E falar um pouco mais a respeito disso. Né? Agora tem uma coisa interessante. Né? Vamos pegar esse gráfico de novo. Vamos pegar ele de novo. Como é que faz para recortar e colar? Eu ainda não sei mexer direito nesse negócio. Então eu vou desenhar de novo o gráfico. Vocês me perdoem, tá? Eu desenho rapidinho. Eu sei que dá para recortar e colar, mas eu não sei mexer direito ainda nisso daqui. Estou aprendendo, né? Tecnologia para mim é uma maravilha, mas vamos aos poucos, né? Então, gráfico de pressão por volume. Pressão por volume. É até bom que eu vou fazer um gráfico maior agora. Tá vendo? Tem uma boa justificativa. Pressão por volume. E eu vou desenhar o ciclo lá. Ele foi de A para B. Né? Depois de B para C, depois de C para D, depois de D voltou para A. Mas vamos fazer assim, a gente vai calcular esse trabalho aqui, ó. Esse trabalho aqui, a gente vai calcular esse trabalho. E quem é esse trabalho? É o trabalho do ciclo. E quem é o trabalho do ciclo? O trabalho do ciclo vai ser o trabalho de todas as transformações do ciclo. O trabalho do ciclo vai ser o trabalho daqui, ó, pegando aqui, ó, seguindo aqui no gráfico aqui de cima de novo. O trabalho do ciclo vai ser o trabalho de A para B, mais o trabalho de B para C,
mais o trabalho de C para D, mais o trabalho de D para A. Eu tenho que somar todos os 4 trabalhos para dar o trabalho do ciclo, certo? Então vamos voltar lá. Ó. E vamos calcular trabalho por trabalho. Então primeiro o trabalho de A para B. Quanto que dá o trabalho de A para B? Só um pouquinho, deixa eu atualizar aqui. Ó. Quanto que dá o trabalho de A para B? E isso, o trabalho de A para B, como alguém aí disse, certamente, vale 0. Por que que vale 0? Porque de A para B o volume fica constante, né? E a gente já está careca de ver que para ter trabalho o volume tem que mudar. E de A para B foi uma transformação isovolumétrica. O tempo inteiro o volume se manteve nesse valor. Ó. O recipiente era fixo, lá, rígido. Né? Não aumentou, o pistão nem subiu nem desceu. Portanto, o trabalho de A para B é 0. E o trabalho de B para C. Nessa transformação aqui isobárica, de B para C. Eu poderia calcular o trabalho de B para C usando a formulinha lá, trabalho é igual a P vezes ΔV. Nesse caso eu poderia usar porque a pressão é constante. Ó. De B para C é uma transformação isobárica. A pressão se manteve constante nesse valor aqui. Ó. Pressão, né? Se manteve constante nesse valor aqui. Então eu poderia usar essa formulinha. Mas eu não vou usar essa formulinha. Eu vou usar aquela que vale sempre também, que é a da área. Vocês estão lembrados? Eu sempre posso calcular o trabalho como sendo a área do gráfico, né? A área que vai lá do gráfico até o eixo do volume. Essa área aqui que eu estou achurando. Né? Se eu quero de B para C, eu coloco 2 barrinhas, uma em B e uma C vertical. E a área que eu tenho que calcular é essa que eu estou fazendo em rosa. Né? Acho que isso aqui é rosa, né? Ou é magenta? Acho que é magenta, né? Rosa ou é rosa, sei lá. Essa cor aqui que eu vou chamar de rosa. Eu não sei se é rosa ou magenta. Então, o trabalho de B para C... Deixa eu apagar aqui esse daqui. O trabalho de B para C... O trabalho de B para C é essa área rosa aqui. O trabalho de B para C. E, outra coisa. Eu não sei quanto que vale esse trabalho. Mas eu sei que ele é positivo. Por que que ele é positivo? Porque o volume aumentou. Repara que de B para C, olha o eixo do volume aqui embaixo. Ó. De B para C o volume aumentou. Se o volume aumentou, o trabalho é positivo. E vamos pôr um número para esse trabalho. Vamos supor que o trabalho de B para C vale, sei lá, 50 joules. Vamos supor que eu calculei essa área aí. E essa área é uma área fácil de calcular, né? É só fazer base vezes altura. Eu não quero colocar aqui valor, mas vamos supor que tivesse valor, que a gente fizesse essa conta e desse 50 joules. Agora vamos continuar no ciclo aí. Qual que é a próxima transformação? A próxima transformação é de C para D, né? De C para D. E alguém aí, será que me falaria quanto que dá o trabalho de C para D? Muito bem, o trabalho de C para D também é 0, porque de C para D o volume também ficou constante, né? Então o trabalho de C para D vale 0 também. Essa transformação também é uma transformação isovolumétrica. E, finalmente, último, para completar o ciclo, o trabalho de D para A. E aqui, prestem bastante atenção. Quando eu vou de D para A, o trabalho é negativo. Por quê? Porque o volume vai diminuindo. Ó. Conforme você vai de D para A, o volume vai diminuindo. E, portanto, de D para A, o trabalho é negativo. E o trabalho, como é que eu calcularia esse trabalho? É a área que fica, ó, D para A é esse gráfico aqui, ó. Estou fazendo em vermelho agora. Ó. D para A é esse gráfico aqui. Como é que eu calcularia o trabalho? O trabalho seria essa área que eu vou fazer em vermelho agora. Ó. Por quê? Porque é a área que fica entre o gráfico e o eixo do volume. Então é toda essa área aqui. Ó. É toda essa área aqui que eu estou achurando em vermelho agora. Agora eu sei a cor, vermelho. E, colocando aqui, quanto que valeria o trabalho então de D para A? O trabalho de D para A, eu não sei quanto ele vale, mas é menos alguma coisa. Por que menos? Porque de D para A o volume diminuiu. E tem uma outra coisa. Ó. Lembra, o trabalho de B para C, que eu calculei aqui nessa cor rosa, que eu acho que é magenta ou rosa, é o trabalho dessa área inteira aqui. Ó. Acompanha o mouse aqui, o cursor. Ó. É esse trabalho grandão. Enquanto que o trabalho de D para A é só esse vermelho menorzinho. Vocês concordam que o magenta rosa é maior do que o vermelho? Não é? Portanto, o trabalho vermelho aqui, eu não sei quanto que ele dá, mas ele deve dar alguma coisa menor que 50. Se o magenta era 50, que é toda essa área, o vermelho é menor. Então deve ser, por exemplo, sei lá, vou chutar 20 joules. Vai.
20 joules, é menor. E negativo porque o volume está diminuindo. Então agora vamos somar o trabalho do ciclo inteiro. Quem é o trabalho do ciclo inteiro? O trabalho do ciclo inteiro vai ser esse trabalho mais esse trabalho, mais esse trabalho, mais esse trabalho, mais esse trabalho. Portanto, vai ser 0 mais 50 mais 0 menos 20. 0 mais 50 dá 50, mais 0 dá, continua dando 50. 50 menos 20, 30. Portanto, o trabalho do ciclo, se eu somar esses 4 números, dá mais 30 joules. Agora, esse é o trabalho do ciclo. Agora, se vocês pararem para pensar, quem é o trabalho do ciclo? Ó, repara uma coisa, acho que é fácil de ver isso. Quando eu fiz essa transformação, não tinha trabalho, e nessa transformação também não tinha trabalho. Só tinha trabalho nessa transformação e nessa daqui. Aqui o trabalho era positivo, aqui o trabalho era negativo. Esse trabalho rosa-magenta deu mais 50. Mais 50. E o trabalho vermelho deu menos 20. E o trabalho do ciclo deu mais 30. Vocês concordam que 30 é a área aqui em preto? Ó? Dá para perceber isso? 30 joules é essa área que eu vou fazer em preto. Ó. É essa área em preto. Por que essa área em preto vale 30 joules? Porque ó, 50 é a área magenta, que é essa grandona, a grandona. 20 é a área vermelha. Se a grandona vale 50 e essa vermelha vale 20, quanto que sobra para a preta aqui? 30 joules, que é o trabalho do ciclo. O que eu quero dizer é o seguinte, vocês não precisam mais ter esse trabalho todo que eu tive, entenderam o trabalho? Vocês não precisam ter mais todo esse trabalho de calcular o trabalho aqui, calcular o trabalho aqui, calcular o trabalho aqui, calcular o trabalho aqui e somar. Não precisa fazer isso. Quanto que dá o trabalho do ciclo? Vai ser a área do ciclo. Por quê? Porque esse trabalho aqui é a área total aqui embaixo, positiva. E esse trabalho aqui na volta é a área de baixo, só pequenininha, só que negativa. E quando eu faço essa grandona mais uma negativa menor, sobra certinho a área do ciclo. Resumindo, num ciclo, o trabalho completado no ciclo inteiro é igual à área do ciclo. Numericamente, obviamente, né? Agora, lembra que a gente tinha visto, aqui ó, tá aqui mesmo, nem precisa fazer, rolar aqui a barra. A gente tinha visto que num ciclo, bom, deixa eu rolar um pouquinho. A gente tinha visto que num ciclo, como o ΔU, uma vez que o ΔU é zero, fica zero é igual a Q menos tal, e portanto o trabalho é igual à quantidade de calor no ciclo. Então, nesse ciclo, por exemplo, que eu dei aqui, quem que vai ser o trabalho? O trabalho, deixa eu tentar apagar aqui. Ixi, ficou uma... Sorry. Então, aqui no ciclo, ficou feio, né? Deixa eu tentar de novo aqui apagar. Meio ruim. Então, aqui no ciclo, o trabalho ficou a área do ciclo. Essa área aqui que a gente fez em preto. Só essa área que é o trabalho. Mas a quantidade de calor também é o trabalho. E o trabalho deu positivo, mais 30 joules. Então a quantidade de calor também deu positiva, mais 30 joules. O que significa isso? Que ao completar esse ciclo, o gás recebeu ao todo 30 joules de calor e esses 30 joules de calor ele usou para realizar trabalho. Os 30 joules que ele recebeu de calor no ciclo, ele usou inteirinho para realizar trabalho. Ou seja, o calor é igual ao trabalho, que é o que está expresso aqui nessa forma. Quando? Num ciclo. Num ciclo, a quantidade de calor do ciclo inteiro é igual à quantidade de trabalho que ele realiza no ciclo. Por quê? Porque no ciclo inteiro a variação da energia interna é zero. Ele volta para o mesmo ponto. Se ele volta para o mesmo ponto, ele volta para a mesma temperatura. Então a variação da energia da temperatura no final das contas é zero e, portanto, a variação da energia interna também é zero. Então, no ciclo como um todo, todo o calor que entra no ciclo é convertido em trabalho. Só que agora tem um detalhe importante que é o seguinte, né? Quando a gente viu
transformação isotérmica, a gente viu a mesma coisa na transformação isotérmica, né? Lembra que, eu acho que é no vídeo passado, como eu disse, eu não lembro direito, mas eu acho que é no vídeo passado, na transformação isotérmica, a gente viu também que o ΔU também era zero, e aí passava esse menos tal para lá, zero é igual a Q menos tal, ficava tal igual a quantidade de calor. Mas na transformação isotérmica, lembra que você tinha lá o diagrama PV? Você tinha o diagrama PV? Na transformação isotérmica, o tempo inteiro a temperatura ficava constante. Então, todo o calor que ele ia recebendo, ele já ia realizando o trabalho. Aqui no ciclo não é bem assim. No ciclo, por exemplo, nessa transformação aqui, não teve trabalho nenhum. Ele só ganhou calor. Se você pensar só na transformação AB, ó, segue aqui, ó. Se você pensar só na transformação AB, parando para pensar só na transformação AB, ΔU é igual a Q menos tal, e na transformação AB o tal é zero, porque o volume é constante. Então, na transformação AB, vai ter calor. Por quê? Porque a temperatura dele aumentou, foi de A para B, subiu de isoterma, então o ΔU não é zero. Ah, professor, mas você falou que o ΔU era zero. Não, o ΔU é zero no ciclo. Na AB não é. Na AB ele aumenta a temperatura, portanto o ΔU não é zero. Tem variação da energia interna, que é igual à quantidade de trabalho que ele recebe. Portanto, aqui ó, ele recebe ele recebe calor, mas não realiza trabalho, porque o volume dele fica constante. Já aqui, ó, nessa transformação BC, a gente já viu, assistam lá o vídeo de primeira lei transformação isobárica, aqui ele recebe calor e realiza trabalho. E aqui de novo, ele perde calor e não realiza trabalho. O trabalho dele é zero aqui. E aqui nessa transformação, de novo, na transformação isobárica, de novo, trabalho é realizado sobre ele e ele perde calor. Ele perde calor. Ou seja, toda essa confusão aí de trabalho e calor não é uma coisa muito simples. Mas o que importa é que no ciclo, se você pensar no ciclo inteiro, se você somar esse trabalho mais esse trabalho mais esse trabalho mais esse trabalho, vai ser igual à área do gráfico, que vai ser igual à quantidade de calor trocada no ciclo. E qual que é a quantidade de calor trocada no ciclo? É a quantidade de calor trocada nessa transformação, mais a quantidade de calor trocada nessa transformação, mais a quantidade de calor trocada nessa transformação, mais a quantidade de calor trocada nessa transformação. Se eu somar as 4 quantidades de calor, vai dar o mesmo resultado que se eu somar os 4 trabalhos. Mas não em cada etapa. Em cada etapa, a quantidade de calor e a quantidade de trabalho é diferente. Nessa etapa aqui, na AB, a quantidade de calor não é igual à quantidade de trabalho. Nessa etapa BC, a quantidade de calor não é igual à quantidade de trabalho. Nessa também não, nessa também não. Mas se eu somar tudo, aí é igual. Por fim, para finalizar aqui o vídeo de transformação cíclica, vale fazer 2 comentários ainda, que é o seguinte. A gente viu que num ciclo, então, por exemplo, se aparecesse um ciclo assim para vocês, né, vamos testar aí o entendimento de vocês, diagrama PV, eu tenho um ciclo, vamos pegar um ciclo igual aí. Como é que eu calculo o trabalho total do ciclo? Preciso somar o trabalho desse, mais o trabalho desse, mais o trabalho desse, mais o trabalho desse? Não. Para calcular o trabalho inteiro do ciclo, é só calcular a área do ciclo. Calcula essa área aqui, a área total do ciclo é igual ao trabalho do ciclo. O trabalho do ciclo, cuidado, do ciclo. Não o trabalho de cada transformação, mas o trabalho do ciclo. Né? Agora tem um detalhe. Esse trabalho também pode ser positivo ou negativo. Vocês lembram porque aqui em cima ele deu positivo? Vamos recordar aqui rapidamente. Né? Aqui em cima ele deu positivo. Né? Onde que eu tinha? Aqui, ó, ele tinha dado positivo porque esse trabalho aqui, ó, o BC, era um trabalho positivo. Né? Que era toda aquela área magenta que eu tinha feito, que depois eu apaguei. Ele era positivo e era um trabalho grande. Já quando tinha o trabalho aqui DA, ele estava voltando, o volume estava diminuindo, aí o trabalho era negativo, mas era pequenininho. Um número grande positivo menos mais um número negativo pequenininho dava um trabalho positivo, né? Que era até aqui, ó, 50 joules menos 20 joules. Agora, e se o ciclo fosse assim, ó? E se o ciclo, ao invés de ser igual ele foi aqui, ó, vir desse ponto para cá, depois desse ponto para cá, depois desse ponto para cá, ou seja, no sentido horário, se ao invés de no sentido horário o ciclo fosse assim, ó, fazer assim o ciclo, ó, fosse no sentido anti-horário, e agora, hein? Bom, é óbvio que o trabalho continua sendo igual à área do ciclo.
Só que agora, rapidinho aqui, diagrama PV. Só que agora, se vocês notarem, ó, esse trabalho aqui, ó, esse trabalho dessa transformação aqui, ó, que eu vou fazer em azul, que é o maior, que é toda essa área até o eixo do volume, né? Trabalho é a área até o eixo do volume numa transformação qualquer. Esse trabalho vai ser negativo, não vai? Por quê, professor? Porque o volume está diminuindo, está indo para a esquerda. Então esse trabalho vai ser um trabalho negativo. E um trabalho bem grande, é toda essa área aqui, ó. E o trabalho positivo, que eu vou fazer em verde aqui, ó, o trabalho positivo, e por que positivo? Porque aqui nessa parte da transformação o volume está aumentando, o trabalho positivo vai ser só essa área aqui, ó, do gráfico até o eixo do volume. Vai ser só essa verde aqui, ó, o trabalho positivo. Portanto, nesse caso, o trabalho negativo, que é todo azul grandão, é maior do que o trabalho positivo. E, portanto, no ciclo como um todo, o trabalho vai dar negativo. Resumindo, né? Resumindo para isso daí ficar mais fácil de guardar na memória, quando eu precisar usar nos exercícios, resumindo é assim, se o ciclo for no sentido horário, o trabalho é positivo. Já se o ciclo for no sentido anti-horário, aí o trabalho é negativo. Trabalho positivo, ciclo horário. Trabalho negativo, ciclo anti-horário. Por fim, vale ressaltar que eu sempre fiz o ciclo aí como sendo duas transformações isobáricas e isovolumétricas. Mas como eu disse, não precisaria ser. Poderia ter um ciclo qualquer assim, ó. Por exemplo, aqui é o diagrama PV. Poderia ser um ciclo assim, por exemplo. Ó. Um ciclo assim. Na forma de um trapézio, por exemplo. E aí, como é que eu calculo o trabalho desse ciclo? O trabalho nesse ciclo vai ser igual a essa área aqui, a área do ciclo. Né? A área do ciclo. Vai ser positivo ou negativo? Vai ser positivo. Por quê? Porque o ciclo está no sentido horário, então o trabalho é positivo. E a quantidade de calor trocada no ciclo como um todo vai ser igual ao trabalho. Lembra que numa transformação cíclica, se você pensar no ciclo como um todo, o trabalho é igual à quantidade de calor. Então, se você calcular essa área e descobrir que essa área aqui vale, por exemplo, mais 27 joules, o trabalho é 27 joules e o calor é 27 joules. No ciclo, o trabalho é igual ao calor, né? Para quem tinha esquecido, porque que o trabalho é igual ao calor. Se alguém já esqueceu aí, que esse vídeo está muito longo, né? Mas se alguém já esqueceu, lembra que veio daqui, ó. Por que no ciclo o trabalho é igual à quantidade de calor? Porque o ΔU é zero. Se o ΔU é zero, zero é igual a Q menos tal, passo tal para lá, trabalho é igual à quantidade de calor. Então, nesse exemplo aqui, o trabalho do ciclo é a área do ciclo e o trabalho também é igual à quantidade de calor, pensando no ciclo como um todo. E como o ciclo é no sentido horário, o trabalho é positivo, a quantidade de calor é positiva. O que significa isso? Que no ciclo como um todo, o gás recebeu calor e realizou trabalho. E se o ciclo fosse no sentido anti-horário, o trabalho seria negativo e o gás perderia calor, também seria negativo. É isso, então o próximo vídeo é sobre as transformações adiabáticas. Até logo.